Depois a gente veicula também no YouTube, então essa gravação ela vai para o YouTube também para as pessoas que não têm a oportunidade de estarem com a gente no momento, mas também querem participar, né? Para mim o ao vivo é muito mais gostoso, que a gente vai trocando, vai perguntando, tira as dúvidas ali na hora, mas o gravado também funciona e muitas pessoas acabam pedindo depois. Então, gente, começa aí o Alô Comunidade, de fato, né? E hoje a gente tem uma notícia muito legal para trazer para vocês. Na próxima semana, eu e a Camila, que está aqui também, a cofundadora da Cumbuca, nós estaremos na ONU. Uau, imagine aqui aquela figurinha do cachorrinho de terno, sabe? Tá ligado? Cachorrinho de terno. A gente vai estar no evento chamado Open Source Week, que vai falar sobre open source, vai trazer muita coisa de IA, falar sobre soberania, e a gente e mais outras pessoas de outras comunidades, de outros governos. É um evento gigantesco. Quem quiser dar uma olhadinha, Open Source Week, e a gente vai no quarteirão da ONU, lá em Nova York, então super chique. Realmente a gente não tem roupa para isso, eu acabei de descobrir que é business, tem que ir de business, e eu só tenho calça jeans. Mas essa é uma conquista muito, muito legal da Cumbuca, porque uma das nossas premissas, né, é que nós, pessoas brasileiras, também entremos nesses espaços que a gente construa, né? Além de brasileiros, nós somos mulheres, então a gente aumentar aí o número de pessoas de grupos subrepresentados dentro do open source, a gente também precisa ter essa voz e estar nesses espaços de decisão. Então, foi bem louco, porque para você participar, para você ter a chance ali, né? Você tem que se inscrever, é um formulário gigantesco, muito, muito grande. Tem que falar tudo, o que a organização faz, por que é importante a gente estar lá, dar todo o histórico ali realmente, e eles avaliam se você pode ir para lá, e aí no fim a gente conseguiu. Então para a gente é uma conquista muito grande, porque a gente se vê com pouquinho tempo, né, de idade, a gente tem só 2 anos, bebês ainda de Cumbuca Dev, e a gente está bem feliz mesmo. Então semana que vem vocês vão acompanhar a gente um pouquinho mais, a gente vai trazer ali nas redes sociais, né, o que está acontecendo, como é que funciona, o que acontece lá dentro da ONU, nesse evento. Então, para trazer essa notícia para vocês, que a gente também está muito, muito, muito feliz. Agora sim, né? Deu de falar, Maria Antônia. Ai, que saco essa garota. Oh. Que saco. Agora sim, alô comunidade. Nosso querido dinossauro. Se eu falar Eduardo Mendes, acho que ninguém conhece, né? Ou conhece. A mãe, talvez, né? Querido, amado, tá aqui com a gente. Bom, na descrição dele tá como live coder e mendigo. Eu adorei essa degustador profissional de pizzas, host da live de Python há 9 anos, onde tenta democratizar o aprendizado de programação com piadas ruins e litros de refrigerante. Criador de conteúdo em tempo integral e músico nas horas vagas. Melhor jogador de Marvel vs Capcom da sua casa, embora não exista um claro consenso sobre isso ainda. Bom demais, gente. Palmas pro Duno aí no chat. Duno, tem alguma coisa que tu quer adicionar sobre a tua carreira, sobre o que tu está fazendo agora? Enfim, esse é o teu momento. Meu momento? Olá, pessoas. Como vão vocês? Boa noite. Eu queria dizer que isso aí está levemente errado, assim, mas fui eu mesmo que fiz, hein? Não pensem que é culpa delas, assim. Fui eu mesmo que fiz, assim. Faz tempo que eu não sou mais criador de conteúdo em tempo integral, mas eu sou criador de código em tempo integral, vamos dizer assim, né? Então, acho que é isso. E agora eu posso dizer que eu sou o melhor jogador de Marvel vs Capcom da minha casa. Eu ia perguntar. Essa é uma coisa importante agora. Já foi feita a votação? Não, porque quem concorria comigo não mora mais comigo, então tipo, tá tudo bem. Ah, entendi. Que isso? Bom demais. A Camila perguntou, quantas pessoas tem na casa? Não, agora são só 2, então tá tudo bem. Então. A piada ficou, mas antes ela era mais legal, assim, eu vou dizer. Massa. E a Gabi, que mora comigo, falou, que isso? Exatamente, tá tudo bem.
Tá tudo bem? O que é isso? Gabi, dê seu voto aqui, Gabi, por favor. Bom, a gente tem também aqui, antes eu tinha chamado de dicas rápidas, mas aí eu mandei pro Duno. Geralmente a gente tem esse quadro aqui, que é o Iniciando a Minha Carreira, né? Que são ali algumas dicas, né, que as pessoas trazem, assim, para falar um pouco sobre sua própria caminhada ali, mas às vezes, né, essa trajetória, ela pode se conectar com o momento que você está passando e tudo mais, e aí o Duno me disse, não, mas elas não são rápidas, aí eu gostei, dicas lentas, agora elas vão se chamar, tá, porque leva tempo, realmente, leva tempo, então dicas lentas aí para vocês, e essas são as dicas do Duno, traz pra gente um pouquinho. Pô, eu ando pensando bastante sobre isso, assim, sobre entrar no mercado do software como uma pessoa que engenheira software. Não gosto dessa palavra, engenheirar software, embora esteja errado, né? Mas tá tudo bem, eu gosto muito de falar isso. E bom, durante todo esse tempo, assim, né, sei lá, são 9 anos de live de Python, com um pequeno hiato agora, nesses últimos tempos, mas geralmente eu tenho acompanhado as pessoas, tipo, aprendendo programação para tentar ir para o mundo profissional disso, assim, eu também, é outra coisa que eu também não gosto de falar, eu falo enterprise business, tipo, entre muitas aspas, assim, porque é uma coisa que eu acho muito, sei lá, complicado. E aí tu me perguntou, né, pô, o que a gente vai colocar nas dicas rápidas? Eu falei, pô, não tenho nenhuma dica rápida, todas as minhas dicas são muito lentas, assim, anti-coach, assim, não tem muito o que fazer, são sempre coisas que você vai olhar e vai pensar, tipo assim, pô, e agora, como é que eu arrumo um trampo? E essas coisas são muito ruins de ver, assim. Eu escrevi sobre isso recentemente no meu blog e não estou querendo fazer propaganda de nada, nem preciso ir lá, mas é no sentido de que estou pensando sobre isso ativamente durante um tempo. E aí eu peguei umas vagas, assim, para olhar e elas são meio assustadoras, assim, de uma maneira geral, assim. Elas são muito assustadoras porque pedem muitas coisas e muitas coisas que ninguém nunca nem viu. E aí eu coloquei, tipo assim, o mercado é meio doente, assim, no questão dos requisitos, e a gente vai ter que lidar com isso, porque não tem muito o que fazer. Tipo, horas bunda, né? Tem que sentar e estudar. Não tem muito para onde correr, assim. Né? É difícil, é chato de falar isso, e acho que isso é uma análise de uma forma geral do mercado, você vai olhar assim e tudo mais, o boom da galera da programação, o boom das vagas, e depois vieram os layoffs e todos esse tipo de coisa, e aí agora meio que, tipo, todos os requisitos de todas as vagas são muito complicados, e eu não estou dizendo isso para deixar ninguém, sabe, com a baixa autoestima, é só, tipo, uma visão um pouco mais pragmática, mais realista da coisa, tipo, tá muito mais complicado agora, né? E a gente tem que lidar com isso. E aí separei algumas outras coisas, assim, né? Tipo, que é o primeiro tópico, né? Que é o domine suas ferramentas, assim. Eu acho que talvez é a dica mais preciosa que eu possa dar para alguém, assim. Isso preciosa do meu ponto de vista, né? Porque todo mundo pode discordar à vontade. Que é, pô, tem que aprender a mexer nas coisas, só que não tem muito o que fazer. Às vezes a gente escolhe umas ferramentas, umas coisas, e sei lá, eu uso GNU Linux, eu uso Bash e eu uso Emacs, sabe? Então, esse é o meu dia a dia, eu tenho que aprender a lidar com essas coisas, assim. E aí, sei lá, você pode usar o VS Code, pode usar o Kate, pode usar o VS Code, um PyCharm. Tem que aprender a mexer no shell, tá ligado? Tem que aprender a mexer no teu ferramental. E no texto, assim, quando eu tava falando sobre isso, tava falando que, tipo, às vezes a gente deixa essas coisas para lá, mas são coisas importantes, porque, sei lá, sabe, eu dei um exemplo falando que, imagina que você vai, tipo, contratar uma pessoa que presta um serviço para você, sei lá, um encanador, eletricista, vem na tua casa, tipo, sabe, essa pessoa não vai chegar na tua casa e vai falar, olha,
Eu vou olhar aqui no YouTube como troca a torneira, tá ligado? Sabe, é meio esquisito ter que falar o óbvio às vezes, né? Mas tipo, sabe, você tem que dominar o teu ferramental, tem que entender como funciona. Isso é uma dica porque você vai na entrevista, as pessoas vão perguntar sobre isso, você tem que saber falar sobre isso, tem que ter... É sobre ter autonomia no teu próprio ambiente, né? Conhecer a tua casa. E acho que talvez essa dica, isso é uma dica lenta, porque leva muito tempo, você não vai escolher um editor de texto e vai falar amanhã eu sei mexer nele, ou um shell, independente de qualquer sistema que seja no GNU Linux, seja no Windows, seja no Mac, sabe? E sempre quando você precisar, essas coisas vão faltar lá. Então, é uma dica bem lenta, mas, tipo, tentem entender que conhecer as ferramentas, imagina, tipo, meu pai é mecânico, né? Então eu sempre tenho essa analogia, né? Mas, tipo, pô, tem um mundaréu de ferramentas, às vezes elas estão no lugar errado, quase sempre, mas você tem que entender o que elas fazem, para que você precisa delas, em quase sempre. Que é isso? Duplicado. Que mais de dica eu deixei? Eu deixei que software é uma entidade viva, né? Software é uma coisa, é um processo feito por pessoas, na maior parte do tempo, e a gente tenta pensar aquela coisa. Tem uma coisa que eu odeio, assim, né? Que é aquela coisa meio de tipo assim, não, você tem que dominar as soft skills e as hard skills e não sei o quê, e trata isso como se fossem coisas diferentes, mas, tipo, quando a gente desenvolve software, a gente nunca desenvolve software sozinho, né? A maioria do tempo você está codando sozinho, mas falo no sentido de, tipo, dessa coisa profissional e tal, a gente está trabalhando em sincronia com várias pessoas, em vários projetos ao mesmo tempo, e o software é uma entidade viva, e meio que, ao mesmo tempo, você tem que saber se comunicar com as pessoas, e você tem que entender sobre versionamento de software, porque essa coisa vai mudar o tempo todo, o tempo inteiro, e eu acho que, tipo, talvez esse seja o requisito, eu falei no texto que esse é o requisito mais maldito, porque você nunca consegue saber, tipo, essas coisas não vêm na vaga, né? Tipo assim, você tem que saber trabalhar em time, você tem que saber como funciona o sistema do desenvolvimento, como a engrenagem gira ali, né, e tal, mas é importante, né? Talvez seja essa coisa de relação entre pessoa e máquina, pessoas com pessoas, formando times, fazendo um coletivo de coisas. Então, acho que tentar entender que o código ele sai da tua máquina às vezes, né? E ele vai para os lugares inimagináveis, ele roda no servidor, ele roda na máquina da pessoa amada que está do teu lado trabalhando, roda em vários outros lugares. Então, acho que tem que pensar um pouco sobre isso, assim, né? E que mais? Acho que é isso que eu queria dizer nessa coisa de software, entidade viva. Eu coloquei quanto antes melhor, e quanto antes melhor é no sentido de, tipo assim, você consegue pensar que quanto antes você conseguir detectar problemas, melhor. E isso vem do teu ferramental. Se você configurou bem teu editor, você sabe onde estão as coisas. Se você escreve testes, você sabe onde tem problemas. Você entende de monitoramento. Sabe, são muitas coisas, eu sei. E é aquela coisa do mercado doente, os requisitos e tudo mais. Pega qualquer vaga, vão te pedir, tipo, versionamento, vão te pedir observabilidade, vão pedir várias outras coisas. Então, o meu conselho para iniciar a carreira, talvez juntando todas essas coisas, é entender que o que você está desenvolvendo, essa coisa, talvez valha mais a pena prestar atenção no adorno, né? A galera do DevOps tem um nome para isso, chama sidecar, né? Que é sabe aquela garupa de moto que vem do lado, assim, né? Então, construir software é muito mais sobre o adorno, sobre as coisas que vão em volta, do que sobre o código em si, né? Do que exatamente... É sobre trabalhar junto e criar um ciclo, né, de confiança, um ciclo de feedback que vai, né? O código é menos importante, na maioria, 99% dos casos, é muito menos importante
E isso entra numa outra coisa, que é tipo assim, mas como é que eu vou começar a vida agora se as IAs estão gerando código? O problema do desenvolvimento de software não é o código, sabe? Tipo assim, nunca foi, provavelmente nunca vai ser. É sempre uma coisa sobre interação social e bugs. O código é a menor parte de todas, assim. E aí, por isso que eu falei que são dicas lentas, porque, tipo assim, é um processo complicado, é um processo comprido, que tem que pensar em muitas coisas. E aí a dica é, tipo assim, pô, fez teu projeto, é massa, faça, continue, mas evitem aquelas coisas, tipo assim, eu preciso aprender um novo framework, eu preciso aprender não sei o quê, eu preciso, sabe, aquela coisa de ser eternamente iniciante. Tudo bem, eu adoro isso, me sinto assim o tempo inteiro, mas tentar fugir desse estigma de, tipo, vamos começar sempre a mesma coisa e tentar entender as coisas que tem em volta, sabe, o adorno, a periferia da coisa, que sai do core, do centro, que é o código. Acho que essas são minhas dicas. Desculpa se elas não são rápidas nem práticas, mas acho que é isso. Uau, mas elas são dicas realmente da verdade, né? Que acontece. Muito poético até, inclusive, achei tudo que você trouxe pra gente. Coloquei também aqui o texto para vocês acompanharem, por isso que eu entrei pelo outro, porque eu estou compartilhando minha tela aqui. E aí coloquei o texto ali, depois, quem tiver um tempinho, quiser parar, ler com calma, né? O Duno trouxe pontos aqui, cara. Perfeito, eu acho que é exatamente isso. E acho que até o fato, né, delas serem dicas lentas é justamente sobre a trajetória das pessoas, né? Nem sempre as trajetórias elas são lineares, né? A gente tem vários momentos aí na vida, sempre vai depender de tudo. E aqui também a nossa ideia não é vender aquela coisa do dev de 6 meses que vai ganhar 10 milhões de dólares. Então, ter esse pé no chão e entender, né, e focar ali, se especializar de fato em algo é com certeza uma dica lenta, que vale mais do que uma dica rápida, porque realmente é o que vai fazer a carreira se consolidar, né, Duno? Cara, demais, demais. Já adorei. E assim, queria já meio que juntar um pouquinho isso com as dicas, né? Mas em que momento que apareceu o Python para ti? Por que Python? Acho que perguntei já, gente, foi mal. Por que não? A minha resposta é sempre essa, por que não, assim? Eu não sei, assim, eu não sei. Eu comecei a mexer com computador, eu era apenas um garoto, assim, né? Tipo, muito, muito novo. Acho que eu devia ter uns 11 anos, 12 anos, assim. Vim de uma condição meio de merda, assim, né? Pra eu pensar em ter computador nessa época, não, era tipo assim. Era uma coisa que eu achei meio que um refúgio, assim, né? Tipo, meu tio tinha uma condição melhor, ele era meio maluco dessas coisas de computadores e tal. Um jovem gafanhoto, não sei. Um pequeno alface, né, talvez. É, e, e aí ele me deu esse computador, e aí eu fui mexendo, fui brincando, era meio que o refúgio da minha mente, assim, dos fantasmas da minha cabeça, que vem desde essa época, e meio que fui brincando ali e tal, eu ganhei um computador muito velho, eu já era velho na época, era um Pentium 3 muito esquisito, mas o melhor presente que meu tio poderia me dar, ele me deu um computador que vinha com Windows Millennium, que era uma coisa que não funciona. Quem usou, para quem é mais jovem, é tipo o Windows 8 do passado, ou Windows Vista, para quem é um pouco mais velho. E aí não funcionava muito bem e tal. E aí eu fui mexendo, fui futricando, fui tal. Eu conheci uma galera, e aí a gente foi conversando, e meio que vindo do mundo mais do skate, punk, a galera fazia umas outras coisas, e o maluco falou, tipo assim, mano, esse negócio de Windows, não sei o que lá, não sei o que lá, sabe, tipo, pensando pensamentos, assim, sobre isso, falou, não, tem que usar isso aqui, que isso aqui é anarquia, Linux, tal, tipo assim, anarquia no bom sentido, anarquia bacuninha, teórica, não pensa em coisas erradas, e aí e ele me deu um CD velho lá que ele tinha, eu instalei, e aí depois eu arrumei um outro na banca, que era uma distribuição Linux chamada Kurumin, e o Kurumin Linux é uma distribuição brasileira e tal, e todos
os scripts, não se chamavam scripts mágicos na época, eles eram escritos em Python. E então essas coisas tinham ali, eu tive algum pequeno contato, mas a minha paixão era Bash. Eu sempre gostei de Bash, de Shell Script e tal. E aí minha vida foi acontecendo, assim, né, tipo, em paralelo a isso, né, porque nunca é linear, as coisas não são, tipo, fui fazendo, nossa, vou me profissionalizar nisso. E aí foi rodando, assim, gostava de mexer no PC era uma fuga, assim, mesmo, da minha vida, assim, os fantasmas da minha vida. E foi ali o tempo inteiro, fui naquilo, depois eu fui fazer curso técnico, eu fiz faculdade e foi saudades, Morimoto, verdade. E aí foi rodando, cheguei, eu estava na faculdade já, acho que no primeiro semestre a gente estava em greve, e no meio dessa greve eu fui no Garoa Hacker Club, eu já tinha ido lá várias outras vezes, assim, muitas outras vezes, mas esse dia estava rolando um negócio chamado Pingo. Pingo, de garoa, mas era Pingo, é de pino, de pinagem, de hardware, e Go, de, sei lá, só porque daria Pingo, que tem a ver com a terra da garoa. E aí eu fui lá e nesses dias eles estavam tentando fazer uma coisa que era tipo uma abstração de uma placa tipo de Arduino Uno. E aí, no meio dessa brisa, assim, eles estavam tentando fazer uma placa virtual usando Python, e aí fiquei lá e é isso aí. E aí, nesse dia, o Luciano Ramalho sentou do meu lado e me explicou umas coisas que talvez eu não tenha entendido até hoje, assim, tipo, você sabe isso aqui? Mais ou menos. E aí foi, assim, foi legal, foi divertido. E aí, desse dia, eu falei, pô, vou aprender isso aqui, é legal, tem um monte de gente, é interessante, é uma linguagem livre, como todas as coisas dessa bagagem que eu já via trazendo, que é community driven, né, como a galera gosta de fazer, é que tem gente por trás e não tem uma mega corporação. É só isso. E aí eu fui investir um tempo, passei, estudei isso aí o tempo inteiro. Não sei por que eu estudei tanto isso, mas estamos aí. Isso deve ter sido em 2013, já faz bastante tempo, assim. E aí eu estou aprendendo Python até hoje. Acho que é isso, assim. Lá desde 2013 estou tentando. Quem sabe um dia eu aprendo alguma coisa, assim. Cara, muito, muito, muito massa mesmo. Então, acho que agora a gente já abre aí para as perguntas, né? Já que eu já comecei perguntando. Pessoal, quem quiser abrir o microfone, levanta a mãozinha, pode fazer a pergunta. Ou se não quiser abrir o microfone, pode jogar a pergunta aqui no chat, que a gente vai perguntando. Se vocês não perguntarem, eu já tenho, já tenho outra. Cara, muito massa mesmo. Ramalho, né? Grande Ramalho. Para quem não tá no contexto de Python, né? Ele é uma das pessoas aqui do Brasil, né? Que trabalham com Python acho que há mais tempo, né? E também contribui com Python. Enfim, ele é uma lenda viva do Python. Também muito presente na comunidade, né? E o Garoa Hacker Club já tem algum tempo, né? Também muito tempo. Botei ali o link para vocês. Anos de estrada, sim. Anos, demais, demais. E perguntas, gente. Lancem as perguntas. Lança Com carinho, por favor. Oi, eu pisei no cachorro. Desculpa, cachorro. Então eu vou perguntar. Ninguém perguntou, eu vou perguntar. E qual que acho que dentro das dicas também, essa pode ser uma ideia, né? Quando que tu começou a ensinar outras pessoas? Tipo, por quê? E qual que foi esse processo de ensinar? Ensinar também é uma forma de aprender, né? Uma das melhores. Eu não sei, assim, sabe? Tipo assim, se a pergunta é de ensinar no sentido geral, assim, Uhum. acho que eu nunca consegui ensinar ninguém, assim, mas acho que no sentido de compartilhar as coisas um pouquinho, assim, tipo, com todo mundo. Eu acho que não existe essa coisa de ensinar, né? Só existe aprender, né? Tipo assim, ensinar, tipo, é complicado. Mas não sei, assim, tipo, acho que a gente tem essa coisa, tipo, desde skate e tal, tipo, da gente, junta a galera, a gente vai fazendo as coisas, vai
vai brincando e aí vai passando as coisas para frente. Mas acho que a primeira vez que eu tive na frente de um monte de gente, assim, acho que foi quando eu estava na faculdade. Eu acho que eu dei umas monitorias, mas eu acho que não foi isso que triga, assim, eu acho que eu fui voluntário num projeto de ensinar computação para pessoas da terceira idade. E aí foi muito louco isso aí, eu falei, pô, legal esse negócio, dá para ensinar as pessoas, tipo, ensinar as pessoas, né? Dá para mostrar as coisas para as pessoas e tal, e passando para frente, acho que foi nesse momento, assim, falei, pô, isso é legal pra caramba, assim, pô, muito massa. Parece que eu tenho alguma coisa para falar, as pessoas param para ouvir, eu não sei por quê. O que essas pessoas estão fazendo de errado na vida? E aí foi legal, e aí, tipo, conheci o pessoal e foi fazendo, e depois foi virando história, assim, e negócio de ensinar Python, assim, tipo, de tentar transmitir algum conhecimento de Python para as pessoas, acho que nasce, tipo, no momento, tava meio acho que foi bem na sequência de quando eu comecei a trabalhar mesmo, no trabalho CLT da vida, assim, né? Tipo, carteira assinada, com, era o trabalho fichado, né? Com dizem por aí. E aí eu cheguei lá e meio que vinha de um contexto, tipo, na faculdade era tudo muito diferente, a gente sentava e fazia as coisas e tudo mais, e aí cheguei no trampo é todo mundo triste, assim, não, tipo assim, uma vida esquisita. Desculpa, tá ligado? Quem ama o trabalho, assim, mas é que, tipo, era uma coisa meio estranha, assim, não, tipo, a gente tinha essa coisa meio de, tipo, vamos sentar, vamos trocar ideia, a gente sentava, tipo, sei lá, umas 10 pessoas e a gente ficava, tipo, junto, codando e fazendo qualquer coisas bizarras, assim, juntos. E aí no trampo era uma parada meio, tipo assim, todo mundo triste, vamos pagar contas e meio que... E aí eu sentia falta dessa coisa da companhia, de compartilhar, e aí eu falei, vou abrir uma live aqui na internet. Eu tinha visto o Kudux fazer isso no passado, assim, o Kudux ensinava Helm para o pessoal, que é um JavaScript baseado em Haskell, uma coisa meio maluca. Kudux é uma outra entidade, assim, uma pessoa da nossa comunidade de Python. E aí eu falei, pô, legal, isso aí que o Kudux fez, vou fazer também. E aí abri uma live sem pretensão nenhuma. Essa live ainda tá lá no canal, é a live de Python 0, se alguém quiser assistir. Eu nunca paguei nada, então tá lá. E aí a gente foi, e aí, tipo, falando nada com nada, no outro dia, aí alguém falou, vamos ver uma outra coisa na semana que vem, você explica um negócio aí pra nós. E aí ficou, e aí estamos aí, até hoje. Acho que é isso. Cara, muito massa, um baita de um trabalho, né? A Juliana comentou aqui que isso, eu só consegui entrar no mundinho dev porque aprendi bastante com o Edu. Formada na Universidade Lives de Python. Eu também fui formada na Universidade Lives de Python, tá? A primeira indicação que a Camila me passou, porque está começando, né? Quando tá lá no comecinho, são muitas coisas que tem, mas a gente fica, qual que é o conteúdo melhor e tal, Camila, não. Conheça esta pessoa. Aí eu falei, vou ver, né? Assistir as lives de Python lá das caixas do depósito lá de onde eu trabalhava, da loja. E, cara, muito, muito, muito feliz de você estar aqui hoje. É tipo, muito feliz, eu posso chamar ele de meu amigo, gente. Eu tenho o Telegram desse garoto. É. Mas eu fui formada também na Universidade Lives de Python, realmente. O Rodrigo trouxe uma pergunta aqui. No seu trabalho regular, você ainda usa Python? E se sim, como que você mantém o prazer de codar por codar, no sentido de transformar o que gosta em ganha-pão? É boa. Atualmente eu uso Python, assim. Acho que se não fosse Python, talvez eu não teria aceitado. Pode ser, não sei. E aí eu uso Python o dia todo, assim. Aí eu só troco o computador e continuo programando Python em casa. Tipo assim, esse é o do trampo, esse é o meu, pronto. Abro o editor, é a mesma cara, só mudo o código. E sim, como que eu mantenho o prazer de codar por codar, no sentido de transformar o que gosta em ganha-pão? Eu não sei responder essa pergunta. Principalmente porque, como eu posso dizer isso? Porque o trabalho
mata a gente por dentro, assim, né? Eu não queria falar nenhum palavrão, mas, tipo assim, a cabeça fica fodida, assim, sabe? Tipo, de uma forma muito... pode falar, não dá liberdade, não. E aí... E aí, não sei, assim, mas aí antes, isso era legal, porque eu me sentia na necessidade de falar esse tipo de coisa, assim, tipo, pô, e codar por codar é legal, porque você não tá preso a amarra nenhuma, a padrão nenhum, a fazer nada muito bem feito, nada muito... Saca? Às vezes estou cansado, eu codo música, eu fico brincando de codar qualquer coisa. Mas eu acho que o prazer de codar por codar, ele vem do negócio, eu não sei como eu vou condensar isso numa palavra, mas o prazer de codar por codar é meio que a aventura da coisa sem propósito. É assim, o Leminski, né, o poeta, ele pergunta, tipo assim, mas qual que é o valor da poesia? É só a poesia. Qual que é aí ele fala, tipo assim, se eu te perguntasse qual que é o valor do gol do Zico, saca? Tipo, não tem como você me responder sobre... E eu acho que o prazer de codar por codar é isso, tipo assim, é só uma atividade pela atividade. Eu não sei se tem prazer, é só tipo, pô, vamos fazer por quê? Porque sim. Saca, não sei se, sabe, é divertido, é legal fazer as coisas passarem, funcionarem. Eu gosto muito de testes, eu sou meio maluco, as pessoas sabem. E aí, tipo assim, acho que aquela coisa de ficar vendo verdinho, assim, na tela, tipo assim, aqui, todos os pontinhos do PyTest, saca, é ali, é tipo, fica a dopamina recompensando ali, você fica tipo assim, pô, isso aqui funciona, como é que eu testo aqui? E aí o verdinho, assim, e acho que é, é é mais vibes do que, tipo, qualquer outra coisa. E não é vibe coding, não, pelo amor de Deus. É tipo, é divertido de fazer. Mas eu não, eu não sei se é uma atividade prazerosa ou se é uma coisa, tipo assim, só, tipo, desliga a cabeça e faz... porque para mim essa é a forma sabe, de passar tempo. Não sei se... Eu não sei. Talvez eu seja meio Abu Dhabi das ideias, assim, né? Porque, tipo, a galera não quer ver código nem no trampo, imagina quando chega em casa. Mas não sei, pra mim essa é uma parada que eu gosto de ficar fazendo. Fazendo por fazer qualquer coisa, assim. Acho que é isso. Desculpa, fui muito prolixo, eu não falei nada com nada, mas Não! é, é isso aí, Rodrigo, desculpa. É isso aí, é isso aí. Não, eu consegui compreender, porque no open source a gente tem muito disso também, né? Que muitas vezes você trabalha fora, né? Faz outras coisas, mas o momento legal é de entrar ali no projeto, saber o que está acontecendo, enfim. Temos pergunta aqui da Janine. Quantos anos você tem de carreira? E qual foi o seu maior desafio no mercado de trabalho? Usar gravata. Acho que eu nunca tive que usar gravata, assim. Acho que onde eu trabalhava antes, a gente tinha uma tradição que uma vez por mês a gente ia bem vestido, e aí a gente ia de gravata, só pela piada, mas a gente Uau. ia trabalhar de Sim. bermuda todo dia. Ah, quantos anos eu tenho de carreira? Não sei. Tipo assim, depende do que é carreira. Tipo assim, é aquela coisa assim, sei lá, quantos anos eu tenho de mercado de trabalho? Depende do que a gente vai olhar como mercado de trabalho. Sei lá, eu toco a live de Python há 9 anos. Grande parte do tempo isso foi o meu trabalho, saca? E aí não sei se a gente conta isso como um A tempo de conta, né? contribuição. Com certeza. Mas é que é outra coisa, né? Tipo assim, não Entendi. é rodar a engrenagem do capital, né? Então, aí eu não sei. Eu não sei responder essa pergunta, assim. Sei lá, se for somar tempo fichado, acho que eu devo ter uns 5 anos, mas, tipo, de trabalho, sei lá, uns 13. Eu não sei exatamente. E qual que foi o meu maior desafio no mercado de trabalho? Tipo assim, é lidar com a vontade de querer ir embora todos os dias, sabe? De vender coco na praia. É sério, assim, tipo assim, isso para mim é um desafio. Todos os dias falar, cara, eu odeio isso aqui, eu preciso ir embora. Acho que essa é a luta diária com, tipo assim, o, o,
Tipo, tem um meme, né, do TikTok, tipo assim, eu odeio minha vida, eu odeio meu trabalho, eu odeio a voz que fala na minha cabeça, sabe? Então é tipo meio que isso, assim. Mas desafio, tipo assim, desafios técnicos, acho que nunca vi nada muito grande, assim, tipo, eu acho que o desafio maior é o desafio pessoal de estar ali todo dia e o desafio de ter que interagir com as outras pessoas quando elas querem que você faça o que você não quer fazer, porque você sabe que aquilo não vai dar certo. Então, eu acho que as relações sociais no meio do trabalho, para mim, sempre foram mais desafiantes do que o próprio código, porque no final das contas é tudo crude, né? Sabe, é um crude glorificado 99% das vezes, mas é tipo, é isso, assim. Só que eu não sei. Acho que para mim essa parte, o adorno é muito mais complicado do que o código sempre, assim. O código ele funciona ou não funciona, ele é determinístico, né? Então acho que não sei. Sempre respondendo nada, desculpem pessoas, assim, tipo. Não, cara, muito bom, tô muito boas as respostas. Nem sempre as respostas também, elas precisam ter uma coisa direta, entendeu? A gente tá compreendendo sobre o Duno, o que passa na cabeça dele. O É que se sobre isso. passa na cabeça dele? Não, nem quero saber. Perigosíssimo. Tem uma pergunta aqui do Franklin. Du, sei que tem as listas de assunto para as lives de Python e sei que você gosta muito de testes. Qual o tema voltado para teste que você está com mais vontade de fazer? Um dos últimos temas que estava planejado para fazer e que antes da gente entrar nesse hiato, eu tô para quem não está entendendo o hiato, eu tô há um tempo sem fazer lives assim, porque preciso colocar as coisas nos trilhos, a cabeça no lugar, assim. Então acho que, sabe, essa é uma pressão social a mais que eu aplico em mim mesmo de uma maneira obsessiva, porque as coisas, tipo assim, é bem bivalente. Eu gosto de sentar e, tipo assim, fazer uma live leva 40 horas, isso consome a minha vida. Então, eu tenho tentado me afastar um pouco, mas a gente já vai voltar. Tipo assim, porque essa é uma coisa que eu preciso fazer, eu não faço porque eu quero. Tipo assim, é, 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 é uma obsessão autodestrutiva mesmo, assim, nesse sentido. Mas a última coisa que tinha, e é uma coisa que eu quero falar, é sobre TIA, que é uma coisa sobre testes. TIA é muito mais legal falar TIA, mas é Test Impact Analysis, né? Então é análise de impacto de testes. É tipo, eu faço isso aqui, isso testa esse bloco de código é coberto por esse teste, e aí você cria uma forma de rastreamento disso. E aí, das próximas vezes que você rodar os testes, se aquele código não mudar ou o código do teste não mudar, ele não roda esse teste, porque ele analisa o impacto disso, assim. Então, é uma coisa que a galera tem estudado, assim, tipo, mais recentemente a respeito de testes, e acho que é isso, assim. Eu tenho estado nessa pira do TIA, e tem outras coisas que eu queria falar sobre testes também, que são testes de migração, que é uma outra coisa que eu acho legal. Essas coisas estão para fazer no curso do Fast API, que um dia nunca vai sair a versão 5, mas estão lá no backlog, uma hora essas coisas aparecem, assim. Tem isso, tem algumas outras coisas de coverage, eu posso ficar o dia inteiro aqui falando sobre as coisas de testes que eu tô com vontade de falar, porque acho que eu sou meio biruta do teste, assim, sabe? Tipo, uma coisa que eu gosto de fazer e eu gosto de falar sobre. Viciado em testar. É... O Tem erro uma é testar pergunta. demais. Eu ia testar demais. Opa, dava uma camisa massa, hein? Tem uma pergunta aqui da Camila. Você curte ver outras pessoas fazendo live ou mais só fazer mesmo? Boa pergunta. Olha, Camila, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque assistir lives de pessoas codando por muito tempo foi a minha maior diversão, assim. É uma coisa que eu gosto de ver as pessoas fazendo, assim. Eu gosto de ver elas codando, eu gosto de ver, sei lá. Eu passo horas, às vezes, na frente do computador, vendo os outros, ajudando a galera. Falou, mano, bota isso aqui. Não, mano, não faz isso. Aí eu fico no chat, tipo assim.
eu me divirto muito, eu gosto de ver outras pessoas fazendo live. Ultimamente, não tenho gostado mais, assim. Coisas que acontecem da vida, né? Um papagaio estocástico ganhou, né? Ganhou a luta, e aí, tipo, foi o que a Juliana falou, ultimamente tá difícil de achar live de código, né? Porque, sei lá, cada 10 lives que eu assisto, 15 é LLM gerando código e ninguém tá fazendo mais código, assim. Tipo assim, eu não tenho problema, tipo assim, tudo bem, tem vários problemas, tipo assim, a galera tá usando gás natural para deixar o data center ligado ao mesmo tempo que tá resfriando isso com água potável, tudo bem, eu não quero falar sobre isso, assim, porque senão eu vou entrar no papo muito complicado, mas não tem problema nenhum, só vários, né? É isso. Mas é nesse sentido, tipo, eu vejo live code como uma coisa de diversão, uma coisa que você abre a live para codar junto com os outros, para se divertir, para fazer, para dar risada, porque cada pessoa, assim, outra obviedade aqui, cada pessoa é única, né? E você vê cada pessoa tendo a sua linha de raciocínio e falando que não quer, mas já falando que é. Exatamente. Mas é nesse sentido, porque a pessoa ela tá fazendo, você vê como é que ela desenrola aquela coisa, como é divertido. A pessoa pensa diferente de você, e você vai pegando novas formas de pensar a partir de olhar as perspectivas das outras pessoas fazendo, assim, né? Tem putz, aquele desafio que tem todo ano, eu esqueci o nome agora, tipo, no final do ano. Barrinha? Não, não, não. Não é 100 dias de código. O do Natal, isso? Putz, Rola todo ano e a galera streama resolvendo os problemas, assim. Advent of Code, isso aí. Isso, Advent of Code. É isso aí. E aí é legal ver as pessoas codando, porque tá todo mundo resolvendo o mesmo problema, cada um na sua linguagem de preferência e fazendo as coisas. É sempre uma época legal do ano para assistir lives, porque tá rolando isso, assim, né? E é divertido, é divertido. Massa. Muito legal. Tá aí, hein, Camila? Vamos fazer. A gente acabou de sair de uma live de falar de. Droga. Não, desculpa, assim, não é. Não é nada pessoal, nem nenhuma indireta, assim, tipo, só vozes da minha cabeça falando. A gente ficou durante muito tempo pensando sobre isso, mas, cara, não tem como. É o que a Camila falou, é o hype, né? Mas eu tô na luta aí pra termos uma vibe, uma coder, não uma vibe coder, né? Não, tem que ser vibe code, mas... Vibe coder? Não, tem que ser vibe code, tem que ser na vibe, curtindo, de boa. Roubaram o melhor termo, assim, né? A única coisa legal que a IA trouxe é que todos os vibe codes a Ju pegou, que eu ia falar, né? É tipo assim, o commit de vibe code é vomit. E é a melhor coisa possível que você poderia me dar de presente para conversar. Tipo assim. Galera fazendo vários vomits o dia inteiro, assim, é muito bom isso. Bom demais, né? Bom demais. Gente, mais alguma pergunta? A Ju, os caras se zoam, então. Com carinho, por favor, mas perguntem. Com carinho. Cara, bom demais. E tá, então agora eu vou fazer a pergunta aqui. E as lives de Python? Estamos dando um tempo, certo? Estamos dando aquele tempo necessário para tudo se realinhar, os planetas e os chakras, né? Mas dá para ver que a galera aqui fica com saudade, né? Cara, querendo ou não, você é uma pessoa que compartilha muito bem o conhecimento, né? Se não, ó, boa, Ju. Alguma recomendação de livro para manter o cérebro funcionando em tempos de IA? Nossa, uma ótima pergunta. Acho que nesse momento atual, qualquer livro, né? Tipo assim. Só ler. Né, qualquer livro. Até, tipo assim, aqueles mais. Eu tô me segurando para não falar os títulos aqui, assim, né? Tipo assim, CEO Dinossauro, nessa linha que eu tava pensando, assim, né? Não sei o que lá, do touro, não sei o que.
dono do morro com não sei quem, sabe? Qualquer coisa, tá ligado? Leia, tá ligado? Crepúsculo, leia. O CEO e a Vibe Code, dono do morro e a cadeirante, tipo assim, tipo assim, mano, pra quem nunca viu isso aí, tipo assim, são séries de livros gerados por inteligência artificial, fic da FIC by GPT, mas tipo assim, leiam coisas, assim, né, eu acho que, mas se quiser alguma coisa para ler, tipo assim, depende do quê, não saca? Se for uma leitura mais intimista, assim, eu gosto muito de poesia, assim, essas coisas me pegam forte, assim, né? Mas tem um monte de coisa. O Daniel falou aqui, o Python fluente é transcendente, sim, mas às vezes você quer outra coisa, tipo assim, às vezes não quer código, às vezes quer brincar e tal, tipo... Aí depende, mas qualquer coisa, lendo, tá bom, assim, né? Tipo assim, lendo uma coisa que seja maior que um tweet, tá tudo bem, assim, saca? Tipo, tá tudo certo. Já ajuda, né? Tem uma pergunta aqui do Franklin. Falando em IA, desculpa bater no tema. Desculpa bater no tema. É uma coisa que tem me causado ranço na busca por recolocação no mercado de trabalho de todo mundo. Você tem alguma dica de como achar vagas que não pirem nesse lance de IA para tudo? Porque tá difícil. Parece que querem que você adore a IA como um deus. Sabe como é que funciona? Tipo assim, você vai para qualquer coisa, perguntar, você sabe usar o Cloud Code? Você fala, não sei, tal, tipo assim. E aí depois, mano, qual que é a pira? A galera que tá, o alto escalão da empresa, eles estão falando para todo mundo usar isso aí. Mas se você começar a usar, eles vão reclamar que vocês estão usando tokens demais e é para parar de usar, porque, tipo, então, em todo lugar é assim, saca? Tipo, então você vai, o CEO fala que a gente usa IA quando ele vai na reunião, e aí ele finge que não briga com a gente por causa de tokens, e a gente finge que usa IA, saca? Tipo assim, bota a máscara, entra no baile e só vai, assim, saca? Não tem muito o que fazer. Tipo, E não tem muito como fugir também, né? Porque às vezes, tipo, você tá esperando uma oportunidade que vai ser, não gostamos de IA, tipo, não vai ter essa. Vai ser uma oportunidade, mas é uma oportunidade muito difícil de encontrar também, né? Porque hoje em dia é o hype, né? É o que tá. Cada vez tem um tema, né, que vai voltando, mas é justamente isso. Acho que a nossa última pergunta agora, da Camila, é uma pergunta muito boa. A pergunta é: só poder trabalhar com IA sem escrever uma linha de código ou só poder programar no cartão perfurado para o resto da vida? Vender coco na praia. Acho que talvez cartões perfurados sejam mais legais, não? Tipo, é massa a máquina de manda o cartão para nós. É exatamente isso, assim. Acho que é legal, assim. Acho que vale a pena. Saca, Boa. tipo assim, você pega você pega, tipo, hackers, né? Tem um livro que chama Hackers, eu esqueci em português chama Os Heróis da Revolução, né? Tipo assim. E aí você pensa, tipo assim, que a galera tava fazendo vários hackings legais no passado com máquinas de cartões perfurados, tipo assim, tocando bar no estralar da troca de cartão. Por que não? Deve ser mais legal do que ver o aquecimento global destruindo o planeta. É isso. Desculpe. Eu me passo, desculpa. Eu adorei. Adorei. Todo mundo aqui pela hashtag volta cartão, para a gente voltar um pouquinho mais. E eu acho que é isso, gente. A gente começou um pouquinho mais. Tem algum recado do coração, Duno, para as pessoas que vieram aqui te acompanhar, te ver, estão com saudades dessa sua face nas redes? Tem algum recado do coração para essas pessoas? Todo o recado que eu poderia dar é o mesmo que já foi dado por uma pessoa, que nem sei se é uma pessoa que veio de outro planeta para cá, o ET Bilu, que é busquem conhecimento. Eu não tenho mais nada para falar, nenhuma coisa. Mano, maravilhoso. Aí a Camila falou: você vem para Python Brasil? Vamos para Python Brasil, lá em Florianópolis, em outubro? Apenas que, tem o apenas que, né? Apenas que. Tem uma E pausa. a voz aqui me quebra. Apenas que
Busquem conhecimento. Drop the mic. Desculpa. Também daria uma camiseta muito boa. Pensamentos intrusivos. Busque conhecimento. Muito bom. Python Brasil, você vai, né? Talvez. Vamos ver aí o que vai acontecer. Como assim? Talvez? É um mistério, é mais legal do que falar que sim. Então não, tá. Porque, olha, há boatos que vai ter muitas cumbucas na Python Brasil. Então, pode ser que você seja... Se eu falo que vou, tem gente que não vai querer. Aí todo mundo... E aí, se eu falo que eu não vou, vai ter gente que vai. Aí você fala que não sei, aí tipo assim, as coisas acontecem. Deixa aberto, né? Pode ser. Massa, muito obrigada, Duno. Uma salva de palmas para nosso grande amigo Duno. Muito obrigada pelo seu tempo, né? Por você vir aqui compartilhar um pouco mais aí dessa mente brilhante, falar um pouquinho mais e a galera tá toda com saudade. Muito obrigada pelo teu tempo. Sei que, né? Estamos aí com Copa, com outras coisas acontecendo, e trabalho, e vida, mas é sempre bom a gente conhecer as pessoas da comunidade. Inclusive a gente traz esse ponto, porque eu senti que a prima, ela acabou me puxando para essas pessoas, assim, né, foi me apresentando, então essa é a minha oportunidade de ser a prima para as outras pessoas também, e apresentar pessoas que eu admiro muito, e que fazem a diferença dentro da comunidade, com outras pessoas que estão começando também, dando seus primeiros passos. Então, muito obrigada por isso, é muito importante a sua presença aqui. É isso, gente. Nosso próximo Alô Comunidade vai ser na quarta-feira, dia 8 de julho? Isso, 8 de julho. Às 6 horas, sempre às 6 horas. E vai ser com a maravilhosa da Ari Cursino. Ela trabalha na Ford como Data Engineer, e ela é uma das PyLadies de Fortaleza. Então a gente vai trazer um pouquinho mais também sobre o contexto dela, tirar dúvidas. Se vocês quiserem, aqui nesse QR Code já tem o nosso invite ali, o convite do calendar, né? Para você deixar agendadinho, para te notificar um pouquinho antes. Mas também tem as redes da Cumbuca para você lembrar. E é isso, gente. Uma boa semana. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Se você tem ideia de um tema ou de pessoa convidada, compartilhe aqui com a gente nesse formulário, para que a gente possa trazer mais pessoas também. Às vezes eu não conheço todo mundo, né? E aí a gente vai trazer para o nosso Alô Comunidade. Então, um beijo para quem está no YouTube. E aí, quem fica aqui com a gente tem esse momento gostoso, né? Do after, realmente.